Aleluia. Vocês estão bem, queridos? Diga: Deus é o meu Pai, Ele não muda e por isso eu estou aqui na terra. Oh, obrigada, Pai. Pai, obrigada por esta noite. Eu te agradeço pela unção disponível, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu trago, Pai, todas as mentes cativas à obediência de Cristo. Eu declaro, Pai, nenhuma dispersão, Pai, nos teus filhos. Eles recebendo a boa porção da sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. O nosso coração é uma terra fértil para receber, acolher com mansidão, frutificar 100 vezes mais. Porque é assim que o Senhor deseja. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para ir e para dar frutos. E frutos que permaneçam. Então eu declaro, Pai, nenhum dos meus irmãos infrutíferos, aqueles que estão desanimados, Pai, sendo motivados pelo Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui ou que estão em casa, em nome de Jesus, ou que estão viajando, onde estiverem agora. O Teu Espírito tratando. Meus dons e talentos são para Te servir. E é assim que será nessa igreja. Essa igreja é um lugar, Pai, de fervor de espírito. Esse lugar, Pai, é o Seu nome que é exaltado, é a Sua palavra que é ministrada. Então eu Te agradeço. Em nome de Jesus, pelos frutos abundantes. Os frutos abundantes chegando nas mãos dos meus irmãos. O Senhor mesmo se encarregando de fazê-los prosperar. Porque nós abençoamos eles para prosperar. Em nome de Jesus, em todas as áreas. E no espiritual e no ministerial não será diferente em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Diga: eu sou uma terra fértil. Eu vou frutificar 100 vezes mais. Tudo que eu tenho recebido. Amém, queridos? Então fica comigo. Fica ligado. Você segura lá em Hebreus 11, que vai ser nosso primeiro versículo que nós vamos abrir nesta noite. Mas o nosso assunto hoje é dependência de Deus. Eita glória! Amém? A nossa dependência, ela tem que ser de Deus. Sempre. Quando a coisa está boa, não. Quando a coisa está ruim, também. Sempre. A nossa dependência deve ser de Deus. Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. E nós estamos na terra para glorificar o nome dEle. Então, a característica do caráter do nosso Pai é nos ver bem. Ele nos chamou para dar frutos. Ele nos chamou para estar bem nessa terra. Para prosperar na sua vontade. Amém, queridos? Então, quando eu estava pensando, já era um assunto que eu queria falar há muito tempo. Eu acho que eu já compartilhei com as mulheres sobre isso. Sobre as emoções. E eu disse: Senhor, o que é que eu vou falar no domingo? Porque eu disse: Janderson, eu não costumo muito olhar a escala, né? Todo mundo sabe disso. Então, ele faz a escala. Aí eu disse: Janderson, eu estou ministrando quando? Ele disse: domingo. Eu disse: glória a Deus. Tenho 8 dias, para estudar. Como você estuda sempre, aleluia. Então, você está sendo sempre cheio, você não é pego de surpresa. Não é verdade? Aí eu queria falar sobre outra coisa, mas Deus me levou para esse assunto. E nós hoje vamos falar, o tema é dependência de Deus, mas nós vamos falar começar falando sobre dependência emocional. Eita glória! É um assunto forte, queridos. É um assunto forte. E o que é dependência emocional? A dependência emocional caracteriza-se pelo apego excessivo a outra pessoa. Esta pode ser um cônjuge, um parente ou um amigo. Todavia, é mais comum ver esse tipo de dinâmica em relacionamentos amorosos, entre homem e mulher, onde são investidas mais emoções e sentimentos. Características comuns: urgência em ser amado, urgência em ser reconhecido, urgência em ser valorizado. Eita glória! Amém, irmãos?
está quieto, como dizia o pastor Bando. Está ficando quieto. Todos nós temos a necessidade de sermos reconhecidos, de sermos valorizados. Não é verdade? Todo mundo. Amém? Não é pecado, não, a gente querer, a gente se esforçar e a gente querer mesmo ser valorizado, ser reconhecido. Não é pecado, não. Só que isso não pode me mover. Amém? Isso não pode me mover. Tudo que eu faço. Aí eu coloco um quadro aqui, um exemplo, amém? Eu boto esse papel aqui, eu faço tudo bem bonitinho. Eu coloco até o símbolo da igreja no álcool, que nem precisava. Quem está vendo? Você já viu isso aqui? Não viu. Está aqui escondidinho atrás, né? Aí eu vou e faço, mas a minha motivação é ser reconhecido. Se eu não for reconhecido, eu faço o quê? Como a gente, quando eu era pequena, costumava ouvir, né? Capa o gato. Você sabe o que é capar o gato? É por aqui, pega a tangente. Se eu não for reconhecido, eu vou-me embora. Se eu não for valorizado, eu vou-me embora. Se ninguém vê o que eu estou fazendo, não me der um tapinha nas costas, um elogio, eu vou-me embora. Pois, queridos, você está num lugar de saúde emocional. Diga, eu estou em um lugar de saúde emocional. Não precisamos receber elogios. Embora a gente elogie, não é verdade? A gente sempre agradece o que vocês fazem. É ou não é? Se a gente esqueceu algum dia, foi a pressa, a ocupação, mas a gente sempre está agradecido pelo que vocês fazem para o Senhor nesse lugar. E se a gente esquecer, a gente se ocupar, a gente estiver trabalhando, enfim. Você vai continuar fazendo com a mesma motivação? Vai? Tive medo agora, mas medo é um espírito, então não faz parte de mim, né? Então, queridos, nós não podemos ter dependência emocional de ninguém. Nós queremos uma igreja saudável. Nós ensinamos a vocês a ser um crente saudável, um crente maduro. Mas, irmã Dani, se eu tiver uma necessidade, eu posso procurar vocês? Com certeza. Por favor. Nós somos as pessoas indicadas mesmo de você procurar. A primeira pessoa é Deus. Se você não conseguir sozinho, pode nos procurar. Amém? Se a gente te direcionar para algum líder, aí tudo bem. Aí você vai, a gente vai ficar acompanhando através do líder. Mas nós estamos aqui para cuidar da sua vida mesmo. No que diz respeito àquilo que você deixa ser cuidado. Amém? Nós não somos intrometidos, não. Nem fique preocupado, viu? Quando a gente te chamar assim, para conversar por algum motivo, é porque nós queremos te ver bem. Amém? Todo mundo já sabe disso, né? Quem serve aqui conosco. Mas o que nós não queremos é você dependendo de nós. Porque não é saudável, queridos. Nós fizemos algumas viagens e a gente ficou tão feliz em saber, né, os relatórios. Todo culto a gente conversava com quem tinha ficado responsável. E a gente viu os relatórios tão extraordinários, a gente ficava tão feliz. Da igreja estar funcionando, mesmo a gente viajando de férias, ou quando a gente foi visitar a minha sogra, ou quando a gente foi para o sepultamento dela, que foi uma coisa urgente. Mas a gente ficou tão feliz em saber assim que a igreja é tão engajada, que a igreja tem um coração tão bom de desenvolver, sabe, aquilo que a gente tem ensinado. Muito obrigada, viu, pelo seu serviço. Bata a palma para você. Aleluia. Deus certamente galardoa. Então, vamos continuar, né, no assunto. A pessoa dependente costuma ter baixa autoestima e pouco apreço por si mesma. Ela corre atrás dos outros indivíduos para preencher o vazio emocional dentro delas. O outro assume a responsabilidade de completá-la. Quando isso não acontece, ela faz o uso de persuasão para convencê-lo a ficar do seu lado. Você percebe como é perigoso uma dependência emocional de alguém? Eu trabalhei com uma psicóloga, na verdade ela é psiquiatra, é psiquiatra? Késia. Diga o nome aí. Psicanalista, isso. Ela é psicanalista. E ela sempre ensinava a gente, né, a estar madura. E ela precisou sair. Ela trabalhava na coordenação Rema comigo. E todo mundo amava ela demais. Ela é filha de Carrumbé. Amém?
E ela ensinava a gente a ser maduro, mas quando ela disse assim, eu vou sair, a gente ficou todo mundo assim, isso é mentira. E ela falava com a gente sobre dependência emocional, ela ensinava. Ela já estava preparando o caminho, né? Eu não estou preparando o caminho, a gente vai embora não, viu? Se Deus mandar a gente embora, pode ficar tranquilo que a gente vai preparar assim mais ou menos um ano com antecedência, viu? Se preocupe não, fique tranquilo. Então, e ela ensinava a gente sobre isso, né? E quando ela foi embora, ficou aquela coisa assim meio aguada, sabe? E todo mundo assim percebeu que a gente tinha um pouquinho de dependência emocional. A gente percebeu, sabe, que estava começando a ter um apego excessivo. Tudo a gente procurava, tudo a gente, tá entendendo? Tudo a gente procurava, tudo a gente se aconselhava. E tudo a gente compartilhava. É normal isso, a gente ter amizade, a gente compartilhar, não é verdade? Amizade é bom, é difícil, mas é bom. É de Deus a amizade, amém, queridos? Relacionamentos saudáveis é bom. Relacionamentos nocivos a gente precisa se afastar, não é verdade? Mas aquela coisa, sabe? A gente compartilhava as bênçãos do que Deus estava fazendo. E quando ela saiu, ficou todo mundo assim, meio assim, desorientado. A palavra era essa, meio desorientado, né? Como eu estava online, né? Assim que começou a pandemia, eu fiquei online, por causa da rotina também de Janderson, e os meninos ficaram em casa estudando, eu fiquei online. Aí o meu contrato mudou para online, né? Mas eu não senti tanto como as outras pessoas que estavam presenciadas, mas eu senti. Porque a gente se falava todo dia no grupo, a gente estava sempre compartilhando. E eu disse, meu Jesus, não acredito não que eu estou envolvendo uma dependência emocional, não. Eu não acredito nisso, não. Mas ela também nos ensinou a ter a dependência do Senhor. Da gente correr para Deus. Amém, queridos? Então, o que eu quero nessa igreja, como a esposa do seu pastor, é você precisar, nos procure. Mas é de você não estar dependendo da gente. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Porque não é saudável para você. Amém? Não é saudável para você, mas pode procurar. Fica à vontade. Amém, queridos? Diga, eu estou à vontade. Então, não queremos que se Deus der a direção a alguém a sair daqui, que você fique triste, desgarrado, sabe, assim, desorientado, sem saber, o que vai ser agora da minha vida? Vai ser a mesma coisa que Deus preparou para você. Amém? Se alguém for por uma direção, ou sei lá pelo qual motivo, Deus continua com você. Ou não? Diga, Deus está comigo até a consumação dos séculos. Então, fica tranquilo, porque Ele não te abandona. Ele prometeu, não te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei contigo até a consumação dos séculos. Então, Ele estará com você até a consumação dos séculos. Isso é o caráter de quem? De Deus. Então, o que é, né? Vou concluir com isso sobre dependência emocional. O que é dependência emocional para os especialistas, né? É um transtorno psicológico. Olha, diga, vala-me Deus. Diga, está repreendido, longe de mim esse negócio. Amém, queridos? Deus não quer a gente assim. De jeito nenhum. Então, se você perceber algo em você que te traz uma dependência. Eu só faço alguma coisa se eu perguntar a fulano. Isso costuma acontecer entre marido e mulher. É normal a gente combinar com o nosso marido ou com a nossa esposa, né, vocês os homens. É normal. Mas nem tudo que você vai fazer. Eita, peraí, eu estou lá no trânsito e está aqui engarrafado. Eu vou perguntar à minha mulher o que eu vou fazer. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento não é verdade, queridos? Então, você não precisa. Tudo que você vai fazer, você perguntar. Embora você não faça nada sem um conselho do seu cônjuge. Amém? Não sai daqui dizendo, Dana ensinou que eu, marido, não preciso perguntar à minha esposa. Viu, homens? Vocês se orientem. Não preciso perguntar à minha esposa, agora eu resolvo como eu quiser. Não é isso que eu estou dizendo. É você não ter dependência em tudo. Porque você, homem, também precisa guardar a sua esposa.
Nem tudo você vai precisar estar dizendo a ela. Por favor, não desgaste sua esposa. Por favor. Amém? Não desgaste sua esposa. Ela pode chegar no nível dela não aguentar mais de ouvir aquele moído. Sabe o que é moído? Aqui na Paraíba a gente chama moído, né? Tá tudo bem eu falar essas palavras? Tá tudo bem para você? Aquele moído, tudo que acontece, uma folha caiu, aí sujou minha roupa. Mas mulher, esposa, meu amor, minha vida, enfim. Sujou minha roupa. Aí vai, pisa na lama. Eita, liga para sua esposa. Pisei na lama. Não, por favor. Viu? Por favor, diga eu sou maduro. Por favor. Amém, não desgaste sua esposa. Embora tem momentos que você precisa mesmo de conselhos dela e você tem mesmo que ouvir ela. Você precisa ouvir sua esposa, porque Deus deu uma sabedoria na sua esposa que você não tem. Por isso que Deus criou a mulher, para completar o marido. Amém, queridos? Mas não é tudo que você vai desgastar. Mulher ela é muito madura, certo? Então, assim, a mulher, ela é muito prática. É ou não é, mulheres? Nós somos práticas. Então, quando a gente escuta um moído 2 vezes, o que é que a gente quer fazer? Resolver logo. A gente já tem até a solução. Por quê? É que a gente é melhor que o nosso marido. Não, é porque Deus nos colocou na terra assim. Bem inteligente. Vamos levantar a autoestima das mulheres, né? Bem inteligente, bem sábia, bem edificadora, bem protetora, porque toda mulher é protetora, porque a mulher nasceu para ser mãe. Então, a mulher é protetora. Eu digo isso porque se fizer alguma coisa com o meu marido, eu já fico meio assim. Mas fica à vontade, viu? Eu te perdoo se você fizer alguma coisa. Estou brincando. Aqui ninguém faz nada com ele. Estou dizendo assim, se acontece alguma coisa, de alguma chateação, já fico. Oxe, mas eu não acredito num negócio desse, não. Eu não acredito nisso, não. Mas eu vou, o que é que eu faço? Eu primeiro vou orar por aquela situação. Mas se aquela situação fica desgastando, eu digo por experiência própria. Por isso que eu estou dizendo que a mulher é prática. Eu digo logo, meu filho, resolva assim, olha. Entendeu? Olha. Né? Faz logo a cartinha, né, Jade? Faça assim, meu filho. Não é a dela. Né, Eva? Faça assim, meu filho, olha. Entendeu? Faça bem direitinho. Ó. Se você se esquecer, você olhe para cá. Mas nós também precisamos entender que o Espírito Santo também habita dentro do nosso marido. E eles são inteligentes para decidir. Então, maridos, mulheres, filhos, filhas, jovens, idosos, não desgaste seu cônjuge e não tenha dependência emocional por ele. Deus está com você. Deus cuida de você. Deus te ajuda. Porque eu vou dizer uma coisa, queridos. Eu não sei se sou só eu. Quando eu decido algo, só o Senhor para me fazer mudar de ideia, sabe? Então, às vezes, eu demoro muito a me chatear com uma situação, né? Assim, desgastante. Mas quando eu decido, eu sou decidida de vez. E às vezes eu digo ao Senhor, assim, nas minhas orações, Senhor, coisas difíceis, né? Pai, me ajuda. O Senhor me conhece, porque Deus nos conhece, não é verdade? Pai, o Senhor me conhece. Se eu decidir desse jeito, eu não vou conseguir voltar atrás rápido. Isso pode ser danoso para mim, isso pode ser danoso para alguém. Eu não quero ser prejudicada nem prejudicar ninguém. Eu não quero ser Satanás na vida de ninguém. Amém, queridos? Então, assim, nós precisamos também nos entregar ao Senhor. E ter sabedoria de como agir nas situações difíceis. Amém? Vocês estão recebendo? A gente vai começar, viu? Mas essa introduçãozinha é importante, né? Então, a dependência emocional, o dependente também deixa o outro, que você é dependente, preso. Né? Deixa preso aquela pessoa, entendeu? Deixa aquela pessoa presa a você. Eita, não, peraí, eu não vou fazer isso, porque eu tenho que primeiro ver se fulano. Então, querido, se você não se condene, mas se você hoje, na sua vida pessoal e particular, você diz, eu só faço isso, o que seria de mim sem fulano? Fulano é minha vida. Fulano é meu amor. Amém. Mas eu não consigo viver sem fulano. Tira isso da tua vida, amém? Você não consegue viver sem Deus.
Você não consegue viver sem o Senhor. Mas você consegue viver sem qualquer pessoa e sem qualquer coisa. Mas sem Ele, nada podeis fazer. É assim que a Bíblia diz. Mas nele, todas as coisas eu posso. Por quê? Porque Ele me fortalece. Então, tem situações difíceis na nossa vida, que a gente precisa de um conselho, a gente vai buscar alguém. Tem. Mas a primeira pessoa a ser procurada é o Senhor. Amém, queridos? Eu digo isso porque minha sogra era uma intercessora por nossas vidas e uma conselheira também. Eu não dizia tudo para ela, mas o que dava para ela saber para orar e para me aconselhar, eu dizia. E quando ela morreu, aí a primeira coisa que me veio, eu não tinha dependência emocional não, viu? Mas assim, eu senti falta. A primeira coisa que me veio, eu disse, eita, Senhor, eu sabia que um dia ela ia partir. Mas agora eu vou ter que me consagrar mais a Ti. Né? Para entender seus conselhos. Porque ela me aconselhava. Tinha coisas que ela dizia, faça nada, só ore. Então isso vai para a minha vida, entendeu, queridos? Tem situações que a gente tem que falar, tem situações que a gente precisa mesmo falar, mas tem coisas que a gente vai precisar somente orar. Tem coisas que a gente vai dizer, Satanás, sai da frente. Não é verdade? Cala a tua boca, né? Sai do meu caminho, tira o teu pezinho, tua mãozinha daí, porque não te pertence. Eu não te chamei. Então, sai daí. Vai ter situações que a gente vai precisar usar a autoridade do crente, que a gente aprendeu com Janaína. Não foi uma bela aula, não foi? Na experiência Rema. Mas vai ter situações que você vai dizer assim, realmente eu preciso me calar, porque se eu falar, eu vou estragar tudo. Eu vou desandar esse mingau aqui e vai azedar. Eu vou ser a mosca, né, que vai pousar na sopa. Então, é melhor a gente se calar, sabe? Aí a gente se cala e a gente aceita? Não, a gente vai para os pés do Senhor. E Ele nos diz o que fazer. Amém, queridos? Então, se você se identifica com isso aqui, se você tem dependência emocional, procure a ajuda primeiro do Senhor. Se você precisar, aí você procura a ajuda de um profissional. Por quê? Porque também é um problema. O problema psicológico, queridos, é um problema fisiológico. Às vezes você está com seus hormônios, mulheres, né? Seus hormônios descontrolados. Alguma taxa sua está desregular e você não sabe. Aí você está irritada. Aí você está, sabe, tudo que vai fazer. Não, é porque eu preciso, sabe, conversar com Jade. Não, é só um exemplo, viu, querido? Você pode conversar com Jade. Eu preciso conversar com Jade. Peraí, antes de eu decidir, Jade, o que é que tu acha? Aí acontece outra situação aí. Jade, o que é que tu... Você vai desgastar a Jade. É um exemplo só, viu? Por favor, não desgastar a bichinha, não. Não é, Jade? É um exemplo. Amém, queridos? Então, se você se identifica, procura saber como estão as tuas taxas. Procura saber se está tudo bem com os teus hormônios. Se não tiver, coloca esse negócio aí em ordem. Antes de a gente ir lá para Hebreus, vai no Salmos 27, bem rápido. Salmos 27, 1. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o caráter de Deus, o que é que Ele pensa a nosso respeito. Não vai ser uma aula, né? Porque a experiência Rema já acabou. Mas a nossa experiência com Cristo, ela permanece. Amém? Mas nós vamos aprender um pouquinho o que é que Deus tem em seu caráter e o que é que Ele passa e ensina para nós. Então, lá em Salmos 27, 1, ele diz, o Senhor, isso é Davi falando para Deus, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Em quem? Diga, em Deus. Então, em momentos difíceis, Deus é a primeira pessoa em que vai nos ajudar. Amém? Vamos colocar, diga, eu vou colocar minha confiança no lugar certo. Na pessoa certa. Ele não me decepciona. Deus não nos decepciona, queridos. Nunca. Não faz parte do caráter dele.
não faz parte. Deus é maravilhoso. E como é o caráter do nosso Deus, né? Ele nos assegura que a melhor dependência que podemos e devemos ter é dele. E o que é caráter? Firmeza de vontade, constância e estabilidade relativa à maneira de agir e reagir. Feito moral, índole, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa e um povo. Então, firmeza de vontade, constância, estabilidade relativa à maneira de agir e de reagir. Conjunto de qualidade, impressão traçada. Sabe o que é impressão traçada? É um desenho a nosso respeito. Você sabia que você tem uma personalidade e um caráter? Você tem duas coisas distintas. Então, o nosso caráter, ele precisa ser igual ao do nosso Deus. A nossa personalidade é aquela coisa, a gente quieto, ou a gente agitado, né? Aquela coisa que tudo se estoura, ou então tudo se cala. Nem uma coisa, nem outra. No equilíbrio. É o que Deus tem para nós. Amém? Então, o nosso caráter, ele precisa ser moldado ao de Deus. Diga, eu vou me deixar ser moldado pelo conhecimento do caráter de Deus. Então, o nosso caráter é moldado pelo conhecimento do caráter de Deus. Podemos ter segurança naquilo que podemos esperar dele. Em Hebreus 11:6, ele nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nós podemos nos achegar a Deus, buscar a Deus. E ele é o nosso galardoador. O que é galardoador? O nosso presenteador, o nosso recompensador. Amém, queridos? Ele é o nosso recompensador. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele não nos deixa. Você pode dizer mais uma vez, Deus não me deixa. Vai agora para 1 Coríntios 2, 10 ao 16. Pessoas nos deixam, pessoas nos decepcionam. Faz parte, né? Não era para acontecer não, mas faz parte. Acontece. Amém? E a gente vai fazer o quê? Vai chorar. Né? Eu gosto de uma ministra nossa, Adrina, de pastor Aguinaldo. Ela diz, eu vou me sentar no calçamento, botar a mão na cabeça e chorar, arrancar os cabelos. Não, não é verdade. Vai adiantar alguma coisa? Eu me sentar no calçamento e só chorar? Me diga, vai adiantar o quê? Só vai me dar rugas. O que faz bem para a saúde é rir, queridos. É chorar, não. Você pode chorar, você tem emoções, você tem sentimentos, você se entristece. Não é verdade? Você se angustia. Mas assim, você permanecer nisso aí é de Satanás. Amém? Não vamos ficar prostrados. Deus não quer a gente prostrado, a não ser diante dele. Humilhai-vos perante quem? Deus. E ele, em tempo oportuno, nos exaltará. Não vai nos humilhar. Não faz parte do caráter de Deus nos humilhar. Não faz parte do caráter de Deus nos ver triste, nos deixar prostrados, dependendo sempre de alguém. Sabe? Dependendo sempre de alguém. Não, é porque eu só faço isso se Jean estiver comigo. Meu marido, né? Eu, estou falando de mim. Eu só vou lá no shopping se Jean estiver comigo. É bom ir com ele, viu? Porque a gente passeia, toma sorvete, bate pernas. Mas eu já fui algumas vezes quando ele estava viajando. É ruim, é meio ruim, porque a gente está acostumado a estar sempre junto, sabe? Tudo que a gente faz junto. Mas eu mesma me treinei nisso. Ele já teve viagem dele passar 15 dias. Uma vez ele foi para Angola, ele passou 17, 15 dias. Lá do outro lado do mundo, eu digo, vixe, mas foi de Deus não essa viagem. Foi não. E ele foi trabalhar pelo reino. Disse, meu Deus, esse negócio ruim ficar sem o marido é horrível mesmo.
Mas eu não deixei minha vida parar. Então não deixa a tua vida parar. Por causa de ausência de ninguém. Faz a tua rotina. Às vezes você vai precisar colocar força, sabe? Para fazer algo que você... sempre que eu fazia era com aquela amiga. Sempre que eu fazia, eu sempre perguntava àquela pessoa, qual é a tua opinião? Aí aquela pessoa está morando lá não sei aonde, lá no outro país, ou então teve algum atrito no relacionamento. E agora, como eu vou ficar? Do mesmo jeito. Bem, diga pleno. Diga pleno. Vou ficar pleno. Amém? Plena e pleno. 2 Coríntios, né? 2:10 até o 16. Não foi isso que eu disse? Isso. Mas Deus... Vamos ler a partir do 9, né? Para vocês entenderem o contexto. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito, que nele está? Está falando de nós. Esse Espírito aqui que a Bíblia está se relatando, está com E minúsculo na sua Bíblia? Pronto, esse Espírito aqui está falando do nosso Espírito. Nós temos um Espírito, amém, queridos? Nós somos um Espírito, nós habitamos um corpo e temos uma alma. Mas nós temos um Espírito, e esse Espírito faz o quê? Esse Espírito intercede junto ao Espírito Santo. Esse Espírito está sensível junto ao Espírito Santo para saber a vontade de Deus. Amém? É o que ele está dizendo aqui. Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Porém, aqui está dizendo que o Espírito de Deus, ele nos revela. Através da minha mente, através dos outdoors, através do jornal, através da novela da tarde. Como é o nome? Vale a pena ver de novo, né? Ainda tem isso? Vale a pena ver de novo? Não. Através do Espírito. O Espírito, às vezes, vai te localizar pela palavra, para que te deixe bem firme a vontade de Deus. Amém? Principalmente no que diz respeito a direções. Ele vai falar com você primeiro. Ele vai falar no teu espírito. Aí, às vezes, ele vai te mostrar na palavra. Nós vamos já ver as maneiras de Deus falar. E, às vezes, ele vai usar um profeta. Se você não entender, aí ele vai usar um profeta. Mas o profeta não é a pessoa que vai ser a primeira a nos contar. Às vezes você tem uma impressão dentro do seu espírito. Sabe aquela coisa que a gente costuma dizer? Eu estou sentindo uma coisa. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Amém? Eu estou tendo uma impressão. Vamos mudar nosso linguajar hoje? Eu estou tendo uma impressão. Eu vou ver se é o Espírito Santo falando comigo. Porque ele não é uma coisa. Você vai aprender isso no rema. Quem está animado aqui para fazer o rema? Aurélia, levanta a mão, por favor. Você é aluno. E Eva também, por favor. Vocês são meu orgulho, viu? Você vai aprender isso melhor no rema. Tem uma matéria chamada Como Ser Guiado pelo Espírito. O rema fala sobre tudo, queridos. Por isso que eu falo tanto do rema. Toda vez que eu ministro, né? Toda vez que eu ministro, eu tenho que vender o peixe do rema. É porque o rema mudou minha vida. O rema me ensinou que quando eu não tenho alegria, eu não posso agir. Porque não é ele me guiando. Lá em Isaías fala. Deixa eu ver onde é. Peraí, viu? Isaías, acho que é 55:12. Vamos lá conferir. A gente volta para cá já, viu? Tem decisões que a gente toma que a gente não pode voltar atrás. Tem caminho que a gente sai. Se a gente voltar, a gente vai ter que percorrer todo ele de novo. Eu sei bem disso. Né, Janson? Nós sabemos bem disso. Decisões que a gente tomou por impulso. Decisões que a gente tomou por sentimentos. Por decepções. Sei lá o quê. Tanta coisa, sabe? 55:12. Diz assim, ó. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Em paz.
A paz não vem primeiro. A paz, ela não vem no lugar da alegria. Amém? Cada coisa tem seu lugar. A alegria tem seu lugar, a paz tem seu lugar. Mas a alegria e paz não é fruto do Espírito? Não é? Que ele fala lá em Gálatas 25, 22. É 5:22 mesmo, olha isso, é 5:22, para não errar nenhuma referência no nome de Jesus. Checa aí, Jans, enquanto eu vou falando, por favor. Ele é meu ajudante, viu? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, né? 5:22. Pronto, olha. Graças a Deus, que não errei, né? Então, queridos, mas elas são fruto do Espírito, só que cada coisa tem seu lugar. Cada fruto desse é como se dentro de nós tivesse vários compartimentos, entende? Vários compartimentos, que um momento eu vou usar o amor, outro momento eu vou usar a alegria, outro momento eu vou usar a paz, outro momento eu vou usar o domínio próprio. Cada um deles. Você pode estar lendo lá, Gálatas 5, 22. Viu? A gente não vai se deter nisso não, porque eu tenho muita coisa que é necessário ser falada. Então, mas o Espírito de Deus, ele nos revela. Ele nos diz o que fazer. Aonde é? No meu espírito. Não é na minha consciência. Queridos, eu vou dizer algo para vocês. Quando a gente estava lá em casa, essa igreja funcionando lá em casa, estava bem confortável. Era apertado, não era enchia, lotava, a gente saía desmontando a casa todinha, depois montava de volta, não era assim? O quarto, tinha gente em todo canto. Em todos os compartimentos da minha casa tinha gente. Era o departamento infantil, era a comunicação, era o diácono, todo canto tinha gente. Mas eu achava legal aquilo ali, sabe? Eu achava divertido. Mas um dia Deus me disse assim, você está acomodada. Está confortável. Eu disse, eita, meu Deus, Deus me pegou. Quando está confortável, eu já sei que Ele vai me tirar do conforto. É assim, eu já sei. Deus é assim. Não é que Deus, Ele quer que você fique desconfortável, que você fique prostrado, sofrendo. Não. Quando Ele te criou lá em Gênesis, o que é que Ele fez com você? Ele te chama de quê? Imagem e semelhança. Ele te deu o quê? Domínio. Sobre todas as coisas. Então, nem sempre o confortável é a vontade de Deus. Às vezes, a vontade de Deus vai mexer com a gente e vai nos deixar desafiados. Então, quando foi para a gente vir para cá, a gente orava por esse prédio. Quando eu lembrava do valor, eu parava de orar. Eu disse, misericórdia, Jesus, eu estou doida. Não. Senhor, em nome de Jesus, me localiza. Me orienta, que eu acho que eu estou desorientada. Nunca ficou um mês sem pagar, nem vai ficar. Nenhuma conta dessa igreja. E vai chegar a provisão para a reforma. Amém? Deus é fiel. Já temos até uma parede, que a gente tinha uma malha. Olha, uma parede. Nunca pensei em valorizar tanto uma parede. Então, Deus, às vezes, Ele mexe com a gente. Ele nos desafia. Não é porque o caráter dele é ruim. É porque Ele te deu a capacidade de vencer. É porque Ele te criou para coisas grandes, para realizar, para frutificar. E a gente parado num canto, queridos, a gente não vai sair do lugar, a gente parado numa rede, só um ventilador ligado, a gente se balançando lá na praia. É só férias. Passa um ano todinho assim, numa rede na praia, você vai abusar até do barulho do mar. Amém? Então, não faz parte da natureza humana ficar só deitado. Isso é depressão, né? Não faz parte da natureza humana ficar só acomodado, só no conforto. Está tão bom meu sofá, eu assistindo. Ninguém se condena quem está online, mas vê se você se mexe, vem-se embora para cá. Amém? Vem-te embora. Seu lugar não é no seu sofá, não. No domingo à noite, na terça à noite, o dia que tiver culto, seu lugar é aqui na cadeira. Combinado? Vem-te embora. Amém? Qualquer outra coisa você faz outro dia. Mas fica à vontade, quem está online, receba. Deixa de receber não, porque eu disse isso, né? Aleluia. Mas, queridos, Deus, Ele nos chamou e nos capacitou para coisas grandes. Deus, Ele não nos deixou para ser somente aquilo, sabe? Aquela coisinha rastejando. Não, quem rasteja pela terra, quem vive tentando sobreviver é Satanás. Amém? Ele fica aqui na terra, rodeando a terra, rodeando nossa vida,
em derredor de nossa vida, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Viu? Ao seu redor estão os anjos do Senhor. Não tenha medo de Satanás. Ele está em derredor. É como se você estivesse aqui ao seu redor, viu? Ao seu redor mesmo, aí ao seu redor. Pode olhar agora. Está os anjos do Senhor. Aí depois dos anjos, está Satanás tentando te rodear. Mas os anjos não deixam ele fazer nada. Se você não der brecha, é claro. Se você estiver vivendo uma vida santa, se você estiver vivendo uma vida de obediência com o Senhor, ele não vai fazer nada com você. Amém? Então diga, eu sou muito inteligente. Vou deixar Satanás fazer nada comigo. Não é? Nada. Eu parei aonde? No 12, não foi? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, viu? Conferindo todas as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Nós temos a unção dos santos. E a gente ainda tem a mente de Cristo, que eles é muita coisa. A mente de Cristo não é confusa. A mente de Cristo não é duvidosa. A mente de Cristo não é, me desculpa a palavra, burra. A mente de Cristo, ela sabe a resposta. Ela sabe o que fazer. Então, queridos, guarda tua mente e guarda teu coração em Deus. Não deixe Satanás te enganar. Sabe, ele pintar um quadro. Sabe aquelas coisas que a gente bota lá no YouTube? Como desenhar. Faça um teste. Como desenhar. Aí vai lá aparecer uma mão, depois uma caneta e vai desenhando. Satanás faz assim. Ele vai desenhando bem de pouquinho. Ele não tem pressa não, viu? Vai desenhando bem de pouquinho assim o que ele quer te mostrar, traçando. Sabe? Aí se ele puxa a sua atenção, você está frito. Em outras palavras. Diga, Satanás não vai me enganar. Eu tenho a mente de Cristo. Pode dizer, eu tenho a mente de Cristo. Nós entendemos, nós discernimos as coisas. Amém, queridos? Nós discernimos, nós temos o Espírito Santo. E ele é inteligente. Então, nós também somos inteligentes. Demais. Lá em Salmos 8:1. Salmos 8:1. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Amém? Então, quão magnífico é o nome do Senhor. E Ele te deu o nome dele. Não foi somente para a gente tirar uma foto e dizer, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Olha eu cantando. Eu sou de Jesus. Tan, 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 tan. Não é não, viu? É para você dizer, eu sou de Jesus. Ele me chamou para estar na terra, magnificando o nome dele. Glorificando o nome dele. Exaltando o nome dele. Essa situação não está boa. Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, o Senhor me perdoe. Me ajuda a consertar esse negócio. Ele conserta. Amém, queridos? Nós temos o Espírito de Deus. A mente de Deus. A unção de Deus. Você pode repetir, diga, eu tenho o Espírito de Deus, a unção dos santos e a mente de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é quem me fortalece. Vai agora para Hebreus 1.
Hebreus 1, do 1 e 2. Havendo Deus outrora, diga antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O caráter dele é bom. Ele não muda. Nenhuma promessa que ele fez a você, ele mudou de ideia. Nenhuma promessa. Agora tem coisas que somos nós que decidimos. Aí Deus não tem responsabilidade. E mesmo assim, ele ainda te ajuda a consertar quando você erra. Mas quando ele nos dá a direção, e eu vou dizer, geralmente as direções que Deus nos dá parece loucura. Ele mesmo faz as coisas cooperarem em favor do propósito dele, sabe? Porque lá em Romanos ele fala, todas as coisas cooperam para aqueles que ele ama, que foram chamados com um propósito. Então, pelo propósito que Deus tem para a tua vida, as coisas elas têm que cooperar. Ah, mas o negócio está tão embaraçado. Sabe, irmã, assim, eu vim para cá. Não, não é aqui não, vou dizer isso não. Senão você pode se arrepender de estar aqui. Está repreendido. Sabe, irmã, depois a gente toca nisso. Sabe, irmã, Deus me deu a direção de morar não sei aonde. Mas, irmã, está tão embaraçado. E qual foi o propósito que você foi morar lá não sei aonde? Você se lembra qual foi o propósito? Ah, não, irmã, é porque é assim, sabe? Eu gostava tanto daquele bairro, eu achava tão bonito aquele lugar. Aí eu fui me embora para aquele lugar. Mas eu estou tão arrependida de estar lá. Sangue de Cristo. Misericórdia da tua vida. Direciona se foi vontade de Deus ou se foi a sua vontade. Amém, queridos? Ao contrário, nem sempre você estando no propósito, Satanás vai te deixar quietinho. Às vezes ele vai mexer, bulir, sabe o que é bulir assim? Mexer, bagunçar, para te pintar o quadro e dizer, olha, não estou te dizendo que isso não é vontade de Deus para a tua vida. Tu não está vendo não, que esse negócio está todo assim, de cabeça para baixo, mas dentro de você a paz. Aleluia! Dentro de você aquela paz. Não, eu sei porque que eu decidi. Eu sei porque que eu tenho que permanecer. Eu sei que foi Deus. Eu sei que foi Deus. Aí o que é que a gente faz? A gente senta no calçamento e chora e berra, é? Não. E Satanás, sai na frente porque eu vou passar. Satanás, tira suas patas imundas disso, porque isso é meu. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me chamou, foi Deus que me estabeleceu aqui nesse lugar. Amém, queridos? Se Satanás está te dizendo que você está aqui conosco e a sua vida está meio atribulada, olha, bota ele para correr, viu? Em nome de Jesus, que isso não é Deus, não. Deus não guia ninguém na tribulação. Deus não guia ninguém na tribulação. Venha com a sua cabeça erguida, viu? Venha servir a Deus. Se anime, em nome de Jesus. Nos últimos dias, Satanás vai tentar esfriar a igreja. Ele vai colocar empecilho, ele vai te colocar aquela falta de desejo de ir para a casa do Senhor. Queridos, nem sempre a gente vem para a igreja com vontade. É ou não é? Tenha medo não, não é pecado não. Pode dizer, diga é. Tá tudo bem, ó. Nem sempre a gente vem com vontade. Às vezes a gente diz, eita, eu estou tão cansada hoje. Ah, eu queria tanto ligar a minha Netflix e assistir, não era? Os filmes gospel ou a série, selecionada, claro. Fazer uma pipoquinha, comer chocolate com a minha família e ficar só ali. Aí é quando você deve se levantar e dizer, peraí, Satanás, eu vou assistir quando eu chegar. Eu vou
assistir quando eu chegar, mas na hora do culto eu vou para a igreja, viu? Só para você estar derrotado e você saber que você não manda em mim. Uhul! Ele não manda em nós, queridos. Satanás, ele não manda na gente. Quem manda em nós, quem domina nossa vida, é o Espírito de Deus. Aleluia! Então, em nome de Jesus, Satanás está colocando algum desânimo em você para vir para cá. Pode repreender. Viu? Sou eu que estou mandando. Amém? Depois você me conta se deu certo. Você vai ver os resultados na sua vida depois, o fervor de espírito. E, por favor, queridos, não escolhe ministros para você ouvir. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Aleluia, libertação, né? Hoje, não é universal não, mas a gente liberta também com a palavra. Vai lá para 1 Timóteo 2. Eita, glória. Oh, Pai, obrigada, Pai, pela liberdade no Senhor. 1 Timóteo 2, 4. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a vida do perdido? Quem sabe aqui? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como eu vou chegar ao pleno conhecimento da verdade se eu fico em casa me enchendo de qualquer outra coisa? Se eu não me exponho à palavra, se eu não coloco um louvor quando eu estou triste, eu quero só chorar. Ai, acordei hoje com a vontade de chorar, com uma raiva tão grande de uma coisa. Eu vou estourar. Não, 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 não. Você vai para a palavra, você vai botar a ministração e você vai ouvir o que você não quer, mas o que você precisa. Aí quando você estiver bem, você vai ouvir o que você quer. Amém? Mas quando nós não estamos bem, nós precisamos ouvir o que Deus quer falar para a gente. E pronto, e acabou. É assim mesmo. Deus não é ditador. Deus é zeloso. Deus cuida. Nem sempre nós queremos ouvir. Perdoe, ame. Deixa isso para lá. Ficou quieto. Deixa isso para lá. Vá orar, ao invés de você se chatear. Mas, Senhor, eu preciso falar. Senhor, tu sabes. Sabe. E porque Ele sabe, Ele está te livrando. Sabe, mesmo você com a razão, é melhor você perder aquela razão que você tem só para você ter paz. Se inscreva, Rema no Brasil, tem um devocional, vou colocar no grupo da gente. Eu mandei para alguém, mandei para vocês já, não foi? Para Aurélio, você acha? Mandei para alguém, devocional Rema 365. Todo dia temos um professor do Rema nos trazendo uma palavra. E tem uns primeiros lá, eu vou procurar sobre relacionamento, eu vou mandar para você. Porque lá no Velho Testamento eles não tinham muito conflito, né, entre famílias. Aí cada um ia para um lado. Pronto. Eu vou colocar um lá para você saber de um conflito que teve, que eles preferiram ter paz ao invés de ter razão. Então isso nos ensina que mesmo a gente tendo razão, às vezes a gente vai precisar deixar para lá. Porque se a gente for falar, vai ser um negócio, o bicho vai pegar. Porque a gente com razão, a gente tem argumento, não tem? A gente está na razão, a gente tem razão. A gente está ali certo. Mas às vezes a pessoa não está preparada para ouvir aquilo, entendeu? Se você falar para aquela pessoa, olha, sabe de uma coisa? Você errou nisso. E sabe o que mais? Naquilo e naquilo também. Aí acaba com a pessoa. Falar em amor, amém. Mas nem sempre vai ser a hora de falar. Tem hora que você vai ter que só escutar. E você com a razão, e você engolir seco, beber um copinho d'água, olha. Bem refrescante. Aleluia, Pai. Passou os 3 segundos, nem falei. Eita, livramento. Amém, queridos? Porque o nosso caráter, as nossas ações, as nossas reações têm que ser parecidas com Deus. Tem que ser parecida.
Lá em Oséias 6, 3. Eu vou ler esse não, porque vai demorar. Eu acho que o meu tempo já está encurtando, né? Em Oséias 6, 3, depois você lê, ele fala que a gente deve conhecer e prosseguir conhecendo a Cristo. Então, nós não chegamos à plenitude do conhecimento, não. Amém? Nós estamos na terra e cada dia, cada situação, a gente aprende com Cristo. Eu sei disso, queridos. Eu terminei o Rema em 2005. Eu fiz escola de ministro em 2008. Foi, já em 2008. E eu ainda aprendo coisa, olha, com essas escolas todinha. Eu ainda aprendo tanta coisa com Deus. Na prática. Eu aprendo tanto. E eu sei que eu ainda vou aprender mais, queridos. O bom é a gente ter o nosso coração sincero e contrito diante de Deus. E aprender. Amém? Deus, Ele sempre vai nos ensinar. Em muitas situações. Em muitas coisas. Marca aí Romanos 11 e Jeremias 9. Se você puder deixar marcado para a gente ser mais rápido. Romanos 11, 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus sabe ou não sabe o que está dizendo, queridos? Deus precisa de conselheiro? Não. Deus, Ele nos deixou o conselheiro, que é o Espírito Santo. Através de Jesus. Quando Jesus subiu, Ele disse, olha, vou parafrasear, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar aqui sozinhos sem mim não, tá certo? Parem de chorar, eu vou deixar o Espírito Santo. O seu ajudador, o seu conselheiro, o seu consolador. Então, Ele habita dentro de nós. Nós já temos o conselho, mas Deus, não. Ele não precisa de conselho. Quando Ele diz é A, é A. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. Agora, nós temos o plano B. Nosso plano B vai dar errado. É melhor com pressão ou sem pressão a gente se segurar no plano de Deus, que é o plano A. Porque Ele não muda. Amém? E o outro disse Jeremias, não foi? Jeremias 9. Vai lá para Jeremias 9, 23. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que eu não tenho muito tempo mais não, né? Tenho quanto tempo? Diga aí. 40 minutos eu escutei. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, oh aleluia, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça. Misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, Deus tem juízo? Tem. Mas o que vem primeiro do juízo? A misericórdia. Então, nós temos a misericórdia de Deus. Essa sim, lá em Salmos 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Mas não é eu pecando e eu me levantando. Eu pecando, eu me levantando. Eu pecando, eu me levantando. Sabe? Um círculo virtuoso. Vicioso. Um círculo vicioso. Eu erro, aí eu me arrependo. Aí eu vou e erro de novo. Porque Deus é misericórdia. Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. E não tenha medo dele. Amém? Mas Deus não é besta. Digo logo assim. Deus, Ele não alisa pecado, queridos. Deus, Ele nos chamou para ser santo. Amém?
Deus, ele não fica assistindo você pecando e ele aplaudindo, achando bem bonitinho. Bichinho, de novo, pecou. Tadinho, não consegue sair. Não. Deus, ele não te vê bichinho, coitadinho, tadinho. Amém? Ele te vê forte. E ele te vê forte para o pecado também. Então, não peque. E fique achando que a misericórdia de Deus vai ser até Jesus voltar. Vai não, viu? Agora eu fiquei um pouquinho brava. O propósito de Deus é se vestir, se ver e é conhecido por nós. O propósito de Deus é se ver conhecido por mim e por você. Ele não tem prazer em ser visto como um mistério. É mistério. Não é não, viu? Ele já revelou por Jesus. O mistério que a gente esperava ser revelado já foi revelado por Jesus. Então, é só conhecer Jesus, prosseguir conhecendo Jesus, que você vai conhecer Deus. Viu? Então, essa é a vontade de Deus. Ele não tem vontade de ser misterioso, sabe? Eu queria tanto conhecer Deus. Mas, olha, é um mistério tão grande, sabe? Você não entende a palavra. Depois vai estudar, queridos. Se você não entende a palavra, você precisa ser baseado no Espírito Santo. Seus olhos do entendimento vão ser iluminados. Amém? Faz parte. Se você não foi baseado no Espírito Santo, venha cá que Deus ele vai te batizar. Deixa eu ver aqui o que dá tempo para a gente ler. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro 1, 2. Vai dar tempo. Em nome de Jesus. O pastor, meu marido, vai me dar uns minutos. Só que não. Depois ele me diz, você passou do tempo. Mas só rapidinho, viu, meu amor? Eu vou obedecer bem direitinho, que eu sou uma esposa submissa. Oh, aleluia. 2 Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas em quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Tudo que nós temos na terra, nós precisamos do conhecimento dele. Até a graça e a paz. Não é de graça, não. É de graça. Mas se a gente não conhecer como a gente tem essa graça e essa paz, é pelo pleno conhecimento da verdade. Se a gente não conhecer a verdade, essa graça e essa paz, ela não vai estar liberada. O louvor pode vir, por favor. Devemos nos parecer com o nosso Pai. Amém? Sempre, queridos. Vai lá para Efésios 5:1, então não vai não, eu leio para você, né? Para você não ficar na correria aí, viu? Eu vou lendo. Efésios 5:1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício, em aroma suave. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu acredito que Deus falou o que ele precisava lhe dizer. Amém, querido. Você pode ficar de pé? Então, diante de tudo isso, eu tenho um conselho para te dar. Se policie. Não fique pensando que você não consegue por causa de alguém. Tenha autorresponsabilidade em sua vida. Amém, queridos. Eu consigo, porque Deus está comigo. Pronto, e acabou-se. Amém? Eu posso ir além, porque Deus está comigo. Mas o pastor não me ajuda, a esposa do pastor não me ajuda, a liderança da igreja não me ajuda. Deus lhe ajuda. Mas nós estamos aqui disponíveis para te ajudar. Pode ser que você segure na sua mão um tempo, mas vai chegar um tempo que a gente vai te empurrar. Não é por precipício que a gente não faz isso, amém? Mas a gente vai te empurrar. Porque Deus, ele te vê grande. Então, queridos, não se chateie se você é ensinado. Chateie se você é ensinado, se você é corrigido. Deus cuida de nós. Deus, ele corrige, ele disciplina, ele ensina aquele que ama. Nós, os filhos dele. Se não fosse assim, a gente não saía do canto. Porque nós não sabemos nada, a não ser se ele nos ensinar. Amém?